Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, beleza galera? Chegou o dia 4, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Guarani e Botafogo no Brinco de Ouro hoje, então fiquem ligados. O Botafogo caiu mais uma posição, agora chegou na 8ª colocação, tem um jogo a menos, né? Mas chegou aí, está na 8ª colocação com a vitória da Tombense ontem, 2-0 em cima do Itabaiana. A Ponte Preta também venceu e assumiu a vice-liderança, né? Então o Botafogo aí, que vem de 2 empates, precisa urgentemente dessa vitória para se recuperar na competição e enfrenta o lanterna do torneio, né? O Guarani é o lanterna do torneio, 3 jogos, 3 derrotas. O Botafogo tem 3 jogos, 1 vitória, 2 empates, ainda está invicto na competição. A gente veio falar aqui um pouco dos jogadores do Botafogo, né? Os prováveis 11 titulares. Infelizmente, Michael Fraccaro, nosso paredão, teve que ser sacrificado no último jogo com a lerdeza do zagueiro, né? O Marcelo, acho que foi o Marcelo, né? Foi o Renier, acho que foi o Marcelo, que não conseguiu dar uma carreira aí para pegar a bola. Bruno Leite, que vinha 500 km atrás dele, conseguiu ultrapassar ele. Então, para não levar o gol, o Michael Fraccaro teve que sair desesperado do gol, acabou cometendo a falta em cima de Bruno Leite, está expulso. Então o provável titular será o Wallace, né? Nosso goleiro aí que jogou o campeonato paraibano. Não foi bem nos últimos jogos, 2 últimos jogos do Botafogo do Paraibano, né? As 2 finais contra o Souza, levou 2 gols aí, a gente acabou perdendo a final para o Souza. Então o Wallace vai pro gol e a gente que tá aí com 5 pontos justamente por causa do nosso goleiro Michael Fraccaro agora não conta com ele, né? Que o Wallace, pelo amor de Deus, consiga aí fazer uma boa partida e não leve gol, né? Meio difícil, mas vamos torcer, que ele é um goleiro baixo, né? Na lateral, o Lucas Lopes foi para o banco, graças a Deus, e o Eric entrou bem. Tanto o jogo contra o ABC, ele entrou bem, ele ia fazendo um gol contra, é verdade, contra o ABC, foi cabeceou para trás, quase que a bola entrava, acho que foi contra o ABC, não foi contra o Flamengo não, né? Quase que ele fazia um gol contra, mas jogou, mesmo assim, jogou muito bem contra o ABC ali no finalzinho da partida, e contra o Flamengo ele também jogou bem, combatendo ali no começo do jogo Luiz Araújo, depois ficou no combate contra a Cebolinha, e a maioria dos cruzamentos lá do Flamengo pelo lado dele foram todos errados, né? Porque ele conseguiu ali pressionar na hora do que o jogador foi cruzar a bola, e também ele apoiou um pouco no ataque. Um dos poucos momentos que o Botafogo chegou lá no ataque contra o Flamengo, ele participou dessa jogada. Ele também tinha participado contra o ABC também na jogada lá no ataque, então pelo menos ele apoia bem, né? O Lucas Lopes só faz errar, eu nunca vi um negócio desse, erra passe de 2 metros contra o Náutico. Ele deu um passe pro atacante do Náutico, sorte que o atacante do Náutico se desesperou, chutou de fora da área, sem muito perigo para Michael Fraccaro, né? Mas se fosse outro mais ligeiro, teria invadido a área e provavelmente feito o gol, né? Então o Lucas Lopes muito mal, graças a Deus que Eric agora é titular, né? Na dupla de zaga do Botafogo, Marcelo e Renier estão aí batendo cabeça, são jogadores lentos, mas que pelo menos no combate ali na frente da área, eles estão conseguindo bloquear muitas jogadas ali na frente da área, né? Agora, quando começa a tocar a bola de um lado para o outro, quando começa a recuar para o goleiro, aí é onde fica o perigo, né? Contra o ABC foram muitos e muitos recuos desses jogadores para o goleiro, que acabou culminando na expulsão do Michael Fraccaro, né? A gente tem aí no banco, a gente não sabe se o Wendel Lomar está bem, e tem o Amorim, né? Que é um zagueiro novo aí, que foi contratado, 19 anos, e ainda não estreou. Então vamos ver aí se o Zago coloca esse Amorim aí para estrear, ou se o Wendel Lomar se recupera a tempo, né? Na lateral esquerda é Evandro, muito mal. Todos os jogos, o único jogo que ele jogou ainda bem foi contra o Concórdia, né? E o Botafogo, vai lembrar que o Botafogo jogou bem contra o Concórdia. O Concórdia ganhou da Ponte Preta, que é o vice-líder. Eliminou a Ponte Preta na Copa do Brasil, né? Então não é um time tão ruim o Concórdia. A gente jogou maravilhosamente bem contra o Concórdia, mas desde aquele jogo contra o Concórdia, os patetas do Botafogo desaprenderam todos a jogar, né? É uma atuação mais ridícula do que a outra. Os 2 jogos contra o Souza, os 3 jogos da Série C e o jogo contra o Flamengo, né? A patetice só. E Evandro
que ganhou a vaga justamente desde primeiro jogo da final contra o Souza, já entrou fazendo cagada, né? Eu que tinha criticado o pobre do Sid Clay no jogo contra o 13, que foi o gol saiu lá pelo lado dele, pela direita do ataque do 13. Aí eu falando que ele parecia, né, aparentemente acima do peso, aí pronto, só foi o homem sair que veio um pior ainda do que ele, né, que tava jogando não tão bem o Sid Clay, mas veio um pior que foi Evandro, aí, meu Deus do céu, a gente é só no sofrimento, né, mas não sabe, Sid Clay tá sendo relacionado pro jogo, né, mas a gente não sabe como é que tá também a condição dele, porque não se discute isso, né, o Botafogo não se discute como é que tá os seus jogadores, ninguém fala nada. E a gente fica aí na deriva, né? Sem saber se Sid Clay tem condição ou se Sid Clay não tem condição, né? A gente tem que ficar sofrendo com Evandro, né? Meu Deus do céu. Aí no meio de campo, o Gama, que não tá também jogando tão bem, tá fazendo muitas lambanças, esse toquezinho para trás, ele também participa. Todos eles ali no meio de campo, ele e Thalisson. Depois entrou esse JP e Zep, né? Eu prefiro o Thalisson porque JP e Zep parece ser muito lento, né? Uma vontade de jogar, ele não tem muita não, parece ser um jogador lento. Eu prefiro o Thalisson e Gama, né? E Guilherme Santos ali fazendo a trinca do meio de campo, né? Mas eles precisam melhorar e parar de ficar tocando para trás, né? Porque ninguém aguenta esses jogadores do Botafogo ficar recuando para o goleiro de vez de atacar, de ir para frente, né? Aí o que acontece no jogo? A gente sofre mais pressão do que o necessário, porque fica tocando para trás, o goleiro vai fazer o quê? Se desesperar, o Michel Fracaro, quando ele chuta, ele erra 90% da rebola, ele chuta para lateral errado, ele chuta na cabeça do pé do adversário, ou ele chuta, pode até chutar na cabeça ou no peito do jogador do Botafogo, mas os pereba se desesperam, aí domina errado, dá uma cabeçada errada, sempre entrega 95% desse espaço, desse chutão do goleiro, acaba no pé do adversário para um contra-ataque ou para um ataque, né? Então não tem como ficar tocando para trás, tem que parar com essa merda de ficar tocando para trás pro goleiro meter o bicão para frente. Tem que sair jogando ali, tentar fazer tabelinha. Se errar, errou. É melhor errar tentando tocar do que errar metendo o bicão para frente, né? Porque pelo menos tá tentando fazer uma jogada. Bicão não, bicão é bicão, é o que Deus quiser, mas trabalhar a bola num pé em pé, com progressão, indo para cima, né, indo para frente, então é melhor do que dar chutão. Muito melhor, que futebol se joga com o pé, e não com chutão para ficar cabeceando ping-pong, né, galera? Então, que pelo menos esse meio de campo fique com tabelinha, como foi como o Confiança, né? Fez umas tabelinhas ligeiras ali, contra-ataque, a gente fez 3-0, né? Mas parou com essa merda, aí prefere ficar tocando pro goleiro atrás, e o goleiro vai e entrega pro adversário. Tem que acabar com isso, né? O nosso ponta barra meia de beirada avançado. O primeiro é Gabriel Honório, que fez o jogo na sua estreia maravilhoso contra o Confiança, mas depois caiu de produção nesses 3 jogos, né? Contra o Náutico, contra o ABC e contra o Flamengo. Embora seja o único aí que a gente veja que tem habilidade para tentar fazer alguma coisa, né? Fazer uma jogada diferente, porque o resto não consegue acertar sequer um passe. Se bem que o Gabriel Honório contra o Náutico deixou a bola escapar por debaixo do pé dele. O cara tocou para ele, foi dominar a bola passou por debaixo do pé dele, saiu pela linha lateral, né? Ou seja, ele convivendo com os pereba, tá começando a se contaminar com a perebagem, né? Essa é a verdade. O Gabriel Honório, que fez um jogo excelente na estreia, mas depois caiu de produção. Na outra ponta barra meia de beirada é Rodrigo Alves. Meu Deus do céu, Rodrigo Alves começou bem, uma estreia boa, fez um gol de bicicleta contra a Portuguesa na Copa do Brasil, o gol que levou para os pênaltis, né? Primeiro a gente saiu ganhando, depois empataram e foi para os pênaltis. A gente ganhou nos pênaltis com um gol dele importante. Depois ele fez um gol também contra o Concórdia no segundo jogo da Copa do Brasil. A gente ganhou de 4-0. Ele fez o quarto gol, eu acho, foi o terceiro gol. Acho que foi o terceiro gol, o quarto foi de Dourado, né? Foi o terceiro gol ele fez, mas depois daí, o homem acabou-se, o homem não acerta nada, não acerta um toque, não acerta um drible, não consegue progredir com a bola em velocidade. Quando consegue, chega no último terço para finalizar a jogada, faz uma merda, ou toca errado, ou tenta driblar e não consegue driblar o zagueiro,
ou tenta passar por dentro do zagueiro, coisa que eu nunca vi na minha vida, um atacante que tenta passar por dentro do zagueiro, é claro que ele vai esbarrar no zagueiro e cair no chão, e o juiz vai mandar dar vantagem, né? E ele perde várias e várias bolas desse jeito, perde vários e vários contra-ataques desse modo, querendo passar por dentro do jogador adversário, como se a física permitisse, né, que dois corpos habitassem o mesmo lugar, porque não tem condição, né, Rodrigo Alves? Pelo amor de Deus. Então vamos ver se esse homem vai pro banco nesse jogo. Eu acho difícil, né? Que ele é titular absoluto. Se dependesse de zaga, ele ficaria o tempo inteiro jogando. Eu nunca vi tanto amor por um pereba como o Zago tem por Rodrigo Alves, né? Matando todos os jogos, matando todas as jogadas, matando todos os passes, errando tudo, e o homem continua dentro de campo. Meu Deus do céu. Pior que se entrar, aí entra quem? Rafinha, né, que não consegue acertar também absolutamente nada. Aí a gente tá nessa, lascado nas pontas, né? Melhor mudar o esquema, muda logo esse esquema, tira esses pontas, joga com dois atacantes aí, tenta fazer alguma coisa, porque com o Rodrigo Alves não tem condição, né? Aí sobra quem? Henrique Dourado, né, galera? Tem muita gente aí pedindo para Henrique Dourado ser substituído por Denilson. Denilson até que entrou bem contra o ABC, também entrou bem no finalzinho ali contra o Flamengo, foi o único que conseguiu fazer uma jogada que finalizou ao gol. Totalmente errado a finalização dele. Contra o ABC, todas as finalizações dele também totalmente errado, a cabeçada totalmente errado. E ele não tem um gol, né? Diferente de Henrique Dourado, que pelo menos tem gols no Botafogo, né? Não adianta a pessoa ter mais movimentação, como o Denilson tem mais movimentação que Henrique Dourado, se ele não sabe finalizar, se ele não consegue finalizar, que a finalização dele é uma cafofa ou é chuta para fora. Então, Denilson pode aí ser importante para entrar ali no segundo tempo, no lugar do Dourado, se o Dourado não tiver bom, né? Mas Dourado tem faro de gol, coisa que Denilson ainda não demonstrou no Botafogo. Dourado já demonstrou, então ele tem faro de gol, que ele pode aí finalizar certo, né? Que ele pelo menos consegue chutar no gol, coisa que esses jogadores do Botafogo, a maioria não consegue, né? Chutar a bola na direção do gol, que é uma dificuldade pra gente fazer um gol, né? A gente ganhou de 3-0, 3 contra-ataques mortais, né? Depois foi 2-0 e mais um jogo sem gol contra o Flamengo, né? Então é uma dificuldade do nosso time fazer gol aí. Então, na minha opinião, é melhor Dourado do que Denilson, beleza, galera? Então esse é o time aí titular, que provavelmente jogará contra o Guarani. Daqui a pouco sai aí as prováveis escalações e eu faço aqui o nosso pré-jogo, né, galera? Mas e vocês? O que é que vocês acham? Quem vocês acham que deve ser aí titular? Quem deve ir pro banco? Deixa a opinião de vocês aí, beleza, galera? Então é isso. Fiquem com Deus. Fui.